Começando então, justamente pelo Rafinha, Marcela, porque teve um surto de descontrole no nesse empate do Barcelona com o Betis. Queria que você explicasse o contexto, o que aconteceu, para depois a gente tentar entender as repercussões desse acontecido. É, o Rafinha não foi titular mais uma vez. Ele fisicamente não está bem desde a data FIFA. De 4 jogos, só começou jogando um, mas entrou no segundo tempo e não conseguiu ajudar o Barcelona a vencer o Betis. E no final do jogo ele ficou muito irritado por um escanteio. Não foi marcado um escanteio no último lance da partida. Tiro de meta, acabou o jogo e ele ficou muito irritado e estava reclamando muito com o Bandeirinha, que era escanteio, que o Bandeirinha não tinha visto. E aí, aparentemente, o Bandeirinha mandou o Rafinha calar a boca, parar de falar. E aparentemente por quê? Porque o que as câmeras pegam é o Rafinha falando depois com o árbitro, ainda muito irritado, que ele é mal educado, não me manda calar a boca, não me manda calar a boca. Então o Rafinha aparentemente ouviu que o árbitro mandou ele calar a boca. E aí a gente tem as cenas, tanto do Hans Flick como do Ter Stegen tentando segurar o Rafinha e não conseguindo conter ele. A parada do Rafinha não era com seus companheiros, não era com o Hans Flick, não era com o Ter Stegen, mas ele não aceitava ser tocado pelo capitão do time e pelo técnico, e ele estava mais ou menos fazendo um escudo para que o Rafinha não fosse para cima da arbitragem, pudesse ele tomar um vermelho, que alguma coisa fosse relatada na súmula do jogo, coisa que não foi, porque no final das contas ele não insultou o árbitro, não falou nada desrespeitoso, né? As formas não foram boas, muito gesto, muito grito, mas ele disse, não me chame, não me mande calar a boca, ele é um mal educado. Então, chamou a atenção isso, como o Rafinha se irritou muito. Não é a primeira vez, essa temporada já teve outros episódios assim, teve a briga em Lisboa depois do 5-4 e essa desavença que ele teve ali dentro de campo com o Ter Stegen. Depois já tem muita notícia filtrada para a imprensa que tá tudo certo, que no vestiário entendem que isso é um espírito vencedor, que é um cara que não se conforma, que quer ganhar a todo custo, e vamos ver qual que é a resposta que ele vai dar dentro de campo, né? Aparentemente depois da data FIFA, ou durante a data FIFA, o Rafinha perdeu um pouquinho da faísca que ele estava antes. Eu queria jogar para a Clara e para o Renato. A correlação é óbvia, né? Nossa, pelo menos. O Rafinha, do jogo da Argentina, ainda está com essa mentalidade na cabeça, quando voltou para Barcelona. E vocês traçam essa linha também? Eu acho que seria uma correlação muito, muito fácil e muito básica. É um Rafinha que voltou agitado, diferente dessa data FIFA? Então, eu acho que tem uma relação, mas o Rafinha, em outros momentos da temporada, já tinha mostrado um pouco de uma emoção aí a mais no pedaço, né? Ele já tinha no jogo contra o Benfica estourado um pouco ali também no pós-jogo, admitiu, inclusive falou um pouco sobre isso depois. Então, é um jogador que faz uma grandíssima temporada, mas que tem alguns momentos em que deixa enfim, o emocional ali, a parte extra-campo aparecer um pouco mais. É um jogador que, para mim, depois da data FIFA e por conta do ambiente da seleção brasileira, que a gente fala tanto que piora os jogadores, não é um ambiente tranquilo, é um ambiente que está todo mundo pressionado, que está todo mundo sendo cobrado, criticado, imprensa, torcida. Então, não é um ambiente que você vai e que você volta mais tranquilo, né? Então, eu acho que já era um Rafinha que, em alguns momentos, mostrava ali um pouco menos de concentração, no sentido de manter as emoções, né? De se conter um pouco mais, mas que não estava também interferindo nos números, né? Mas que depois da seleção, acho que isso, enfim, parece ter abalado um pouquinho mais o momento dele. Renato. Até porque, né, o Rafinha, ele vem para a seleção, e eu estou muito clara na questão do ambiente de pressão, e eu não acho só o Rafinha, não, acho que o Vini, o Rodrigo, acho que esses jogadores, eles carregam sim um peso de eras de Copas que não foram ganhas, que eles não têm nada a ver com isso, né, que eles não participaram. Claro, alguns participaram das últimas. Então, eu acho que o ambiente de seleção, de uma maneira geral, ele tem uma toxicidade, sim. E se a gente for pensar, talvez seja o momento que o Rafinha pegou seleção no momento de mais alta da carreira dele. A gente fala antes da data FIFA de um Rafinha brigando por melhor do mundo. Então eu sinto que muito pela ausência do Neymar, esses jogadores eles trazem consigo muito a ideia de que eu tenho que resolver, eu tenho que ser protagonista. Isso é muito cultural no Brasil, né? O futebol é um esporte cada vez mais coletivo, e a gente ainda olha no Brasil com a figura de um Salvador,
do jogador que pega a bola e resolve. Isso é cada vez mais raro no futebol e são só essas classes mesmo que fazem num jogo. Você não vai ver um jogador resolver o campeonato, é muito difícil. Então o Rafinha traz isso consigo. E eu tenho uma maneira de ver, vocês estão mais perto, podem falar isso. O Fred na Inglaterra, o Marcelo na Espanha. O Rafinha me parece um jogador que ele tem essa questão emocional muito clara. Ele é um cara, vamos dizer assim, mais emocional. Os melhores momentos da carreira dele é quando o treinador pegou e abraçou e trouxe para perto. Ele com o Bielsa, que foi o grande boom na carreira dele. Parecia uma relação de muita proximidade, de muita cobrança, é verdade, mas de muita confiança. E o Flick, quando, na ausência de alguns capitães, da abraçadeira de capitão para o Rafinha, ali é um baita de um aditivo para um jogador, que eu vejo assim, que ele é um cara mais temperamental. Acho que todos somos, uns mais, outros menos, nós sul-americanos muito mais, se a gente for comparar com o europeu. Então, eu acho que tem essa questão, a declaração dele, pré-jogo da Argentina, é óbvio que isso entra no balaio, depois do que aconteceu ali no intervalo, do que o Dibu Martínez vai fazendo. Então, assim, o mercúrio dele talvez esteja retrógrado, ele tá, na questão emocional não está muito legal, são uma série de episódios para um jogador que, para mim, realmente, essa questão emocional pega. Ele é um cara que precisa estar num nível de confiança muito alto. Então, ele voltou diferente, Marcelo? Futebolisticamente, acho que ele fez um jogo ok contra o Atlético de Madrid. Ele não teve jogo de outros dias, mas ele também não foi mal, e foi um jogo que o Barcelona no segundo tempo se defendeu um pouco mais, e ele ajudou como sempre. Sim. E depois contra o Betis foi um jogo que os dois melhores jogadores do time, além do Rafinha, que são Pedro e Lamine Yamal, esses dois estavam muito mal. E aí o Rafinha entrou e basicamente o Barcelona criou pouco no segundo tempo, não teve muita faísca. Isso que o Renato falava, para mim, é a questão principal e a mais preocupante. O Rafinha é um jogador emocional. Quando o Xavi não dava confiança para ele, e a gente trouxe aqui durante essa temporada a discrepância de números com o Xavi, o Rafinha jogou 87 vezes, 8 de forma completa. Ele só jogou 10% dos jogos, 90 minutos. Ele sabia que ele ia sair. Então ele era um jogador que já entrava sabendo que ia sair. E com o Hans Flick ele era até a data FIFA o terceiro jogador com mais minutos da temporada. Agora, acho que era o segundo, agora foi ultrapassado pelo Pedro, e acho que mais um já passou ele. Mas ele tá por ali entre os 5 jogadores com mais minutos. Então é um cara que tem mais confiança, e que o Hans Flick falou várias vezes durante a temporada, da capacidade positiva, que ele é sempre positivo, que ele ajuda os companheiros, como que ele contagia o resto do time. Então ele precisa disso, e eu acho que é muito importante para ele, para o Barcelona, o quanto antes, ele fazer um gol. Faz um gol, tira o peso do mundo das costas e volta a jogar como estava jogando antes. Eu acho que fazer um gol importante, esse jogo contra o Borussia Dortmund, cada jogo, e quanto antes acontecer, para ele, melhor. Porque quanto mais for demorando, acho que mais vai colocando alguma coisa dentro da mochila, ela vai ficando pesada para um jogador que, tanto por bem como por mal, reage de forma muito emotiva. Para virar a página logo, né? Fazer um gol para virar a página, comemorar mandando o árbitro calar a boca, e aí pronto, fica todo mundo com empate nessa discussão. Você falou que não teve nada na súmula, então não tem risco de punição, Marcelo? Não, teria que ter algo relatado pelo árbitro, e isso não foi feito.